Também dava furos, pequenos furos também? Sim, sim. Você lembra de algum, mais ou menos? Presidente de Câmara, por exemplo, é uma coisa louca, porque você tinha aquelas reuniões, né, que as pessoas passavam para você, e uma vez uma dessas fontes, que era um vereador em São José dos Campos, muito influente, sabia de tudo, porque ele coordenava, mas ele estava com raiva de alguma coisa lá que não era como ele queria. Então ele me chamou e passou assim: olha, Veloso, seguinte, todo mundo diz que fulano vai ser o presidente da Câmara. No caso era o Jairo Pintos. Quem era, pode dizer, não pode dizer a fonte. Todo mundo diz que todo mundo diz que é o fulano de tal, mas em off vai ser a fulana. Agora, em ofíssimo, vai ser o Jairo Pintos. Eu escrevi exatamente assim, não deu outra, cara. Peguei Então, esses furos, essas coisas eram muito gostosas. Né? E voltando agora a falar sobre a defesa do consumidor, aí em 88 vem a Constituição e o PROCON é formalizado. Exatamente, mesmo, né? Porque o PROCON de São Paulo fazia esse trabalho de querer agregar os PROCONs. Tinha a Marilena Lazzarini, não sei se você já ouviu falar nesse nome, mas ela ficou durante muito tempo como diretora do PROCON lá em São Paulo. Inclusive, uma vez até quase eu fui para lá, mas amarelou de novo na hora de ir embora e tal. E ela queria fazer esse trabalho de agregamento, mas não tinha uma base muito forte. A Constituição de 88 colocou como responsabilidade da defesa do consumidor a prefeitura, o órgão executivo. E eu trabalhava na Câmara e o centro de defesa era na Câmara. E foi quando ele, então, foi no governo do Arouca, eles montaram, aliás, até eu ajudei um pouco nisso, eles fizeram o PROCON, instalaram o PROCON aqui. E aí me convidaram para ir lá. Eu era funcionário da Câmara e fui lotado para a Prefeitura para tocar o PROCON de lá. Você também teve uma passagem na Rádio Clube de Jacareí, né? Sim, durante anos. Apresentando programas. Conta um pouquinho como é que foi essa passagem por lá. Foi assim meio na força. Né? Não parece, mas eu sou muito tímido. Eu nunca tinha falado em rádio. Falado assim, nunca tinha mesmo falado em rádio. E a Câmara comprou um horário, ao meio-dia, se não me engano, na Rádio 8, na extinta rádio extinta pelo J. Pereira. E não, esquece. Não, comprou na Rádio Clube mesmo. Era Rádio Clube Jacareí. A Câmara comprou o horário na Rádio Clube e não tinha quem fazia o programa. E não podia contratar, porque aí seria uma verba a mais, seria um funcionário a mais. Ela não podia contratar, ninguém queria fazer de graça. Aí o Darcy Reis, na época era o diretor da rádio, falou: Veloso, por que você não faz? Porque eu trabalhava na imprensa. Porque eu não sei falar. Ele falou: olha, eu vou te dar vamos fazer uma coisa. Eu dou um programa. Porque ele estava interessado também, claro que ele quis me ajudar, mas ele estava interessado também em ficar com a verba do programa, lógico, né? As duas coisas interessadas. Ele falou: eu te dou um horário à noite, depois da Voz do Brasil, ninguém escuta. Isso ele falou para mim. Ninguém ouve, você vai falar sozinho lá. Então é um horário que você pode praticar, né? Pratica para você perder, me deu as dicas e orientações e tal, e eu, tá bom, vou lá. Eu embolei lá um programa que ia depois da Voz do Brasil, acho que era 8 horas, 8h30, até meia-noite, até fechar a rádio, eu ficava lá falando e tocando música, que era o forte. Esse não era da Câmara, né? Não, ainda não. Eu trabalhava Esse programa que ele me deu foi um programa para eu aprender para fazer o programa da Câmara, que aí começamos a fazer. Acertaram, eu comecei a treinar, só que aí eu fiquei com o programa à noite até, já estava embalado mesmo. E numa desses programas, a gente fazia música e uma notícia, música e uma entrevista e tal. Eu levei o Jobanito, grande jornalista, grande figura. E ele era melhor contando história. Ele era bom jornalista, mas era muito melhor contando história. Era um contador de história fantástico. Você faria programa de horas com ele. E eu tinha uma curiosidade de saber, em Jacareí, o que significavam as ruas. Quem foi o Alfredo Schurig, quem foi a Chiquinha Schurig, quem foi todos esses. Né? E aí o Jobanito conhecia tudo. Levei o Jobanito, falei, ninguém está escutando a gente mesmo. Levei o Jobanito para começar a perguntar, quem foi o Alfredo Schurig? Foi um grande benemérito, era do Corinthians e tal, contando a história. Começou a tocar o telefone.
E não parou mais, todo mundo queria saber qual a sua rua, foi um estouro. Aí eu vi a dimensão, na época, da Rádio Clube, em relação aos ouvintes, todo mundo ouvia mesmo. Era porteiro, era de fábrica, era guarda civil, era gente em casa que ficava ouvindo. Uma coisa muito bacana. E aí eu já estava. E foi nesse processo, virou o livro do Jobanito depois, né? Depois nós pegamos isso, cidade, pelas ruas da cidade, nós pegamos essa ideia e fizemos o livro dele aí, pelas ruas da cidade. Muito interessante, porque por exemplo, eu não sabia, porque eu via, tinha o capitão aqui, João José de Macedo, o major Acácio Ferreira, o tenente não sei o quê. Falei, pô, o que tem a ver com o exército, né? Não tinha nada. Eram todos aqueles cargos da Guarda Nacional que você dava para pessoas influentes da cidade. Dava um título de militar para eles. Foi muito interessante. E aqui na Câmara, você ficou bastante reconhecido também por seu trabalho como cerimonialista, né? A partir de quando que começa esse seu trabalho como apresentador de eventos aqui na Câmara? Então, rapaz, eu acho que foi uma fase das melhores que eu tive no sentido de ganhar, de agregar conhecimento e agregar. É uma coisa que eu recomendo para todas as pessoas. Você não sabe que a vida é um cerimonial, o dia a dia é um cerimonial. Eu estou aqui conversando com você, eu tenho que obedecer certas regras. Eu não posso coçar a cabeça, eu não posso me virar para trás, eu não posso falar com o pessoal que está na Câmara com eles. Tem toda uma regra, isso aí são regras de cerimônia. Por que existe o cerimonial? Que é para você, num evento, se você está homenageando a pessoa, você tem que conduzir a coisa de tal maneira que não ofenda ninguém e, ao mesmo tempo, você destaca um homenageado, por exemplo. Existem outras formas. Mas como é que você vai lidar com isso com, por exemplo, políticos? Você tem políticos que não se dão, tem políticos que fazem muita questão de ser chamados de doutor, de ocuparem as vaidades que você tem que administrar. E a vida é assim, não é só no cerimonial. A vida é assim. Se você não souber conduzir com as pessoas, você perde o amigo, você perde o conhecimento. Se você não cumprimenta uma pessoa sorrindo, você nunca mais vai ter o amigo, pode ser, está naquela matéria. Isso eu aprendi. E do cerimonial você começa a aprender isso. E qual é a ferramenta principal? Qual é o sangue do cerimonial? É a etiqueta social. Que, infelizmente, como todas as coisas boas, elas são desgastadas. Não é aquela etiqueta de frescura, é aquela etiqueta que você respeita o ser humano, porque ele é um ser humano. Só que ele tem um cargo. Então você precisa lidar com o ser humano vaidoso, com o cargo que ele ocupa, e ajustar essas coisas. Quando eu vi isso, no começo, que me convidaram para fazer o cerimonial, porque como eu trabalhava aí, já trabalhava na rádio, então me convidaram para fazer a apresentação do cerimonial. Eu comecei a estudar isso, fiz curso, e o Nelson Spears, que ainda está vivo, com seus 95 anos, ele passava essa ideia para a gente, de você, que nada mais é do que você amar ao próximo como a si mesmo, né? Só que tem regras para isso, nada é solto. Infelizmente, a gente vive solto, não é? E essa coisa bonita que tem o cerimonial, que é sensacional, que isso me abriu muitas portas. Uma delas, por exemplo, eu estou sendo convidado por você aqui, embora eu acho que não mereça, sinceramente. Merece. Eu estou convidado por quê? Porque eu falei de uma pessoa, eu falo de pessoas, ressalto o lado positivo das pessoas, numa coluna que eu tenho no jornal. E isso chama Filhos Brilhantes. Dizia o Yoshi Oda, um japonês que eu aprendi com ele muito, ele é autor de teatro. Meu filho estudava teatro na Unicamp e muitos dos livros dele davam uma bicada para ler e descobrir esse japonês sensacional. O que ele diz? Que o ator só tem sucesso quando ele fica invisível, ele tem que desaparecer, só fica o personagem. Então nós somos vários personagens hoje no cotidiano. Eu agora sou um entrevistado, você é um entrevistador, isso é um personagem. Então você tem que desaparecer e deixar só o entrevistador. Eu tenho que desaparecer e ficar só o entrevistado. Isso é muito complexo, né? Mas é isso. E o cerimonial te leva a isso, é sensacional. Eu até preciso falar para o Aguinaldo para não ficar nessa de só pensar na periferia, no que está acontecendo ali. A coisa é muito mais profunda.
Isso me deixou assim, de maneira entusiasmada, trabalhando nessa área. Foi a parte da comunicação onde você mais se encontrou? Tranquilamente, por causa disso. Porque, veja bem, o que é você dar uma notícia? Você contar um fato. Você precisa ser isento. Como ser isento se você trabalha com a política? Né? Difícil. Difícil. Como ser isento se você fere interesse? Você não está na política, mas é jornalista em outro lugar. Como ser isento se você tem o interesse do patrão? Aliás, tem um livro da Folha de São Paulo, editado por um jornalista da Folha, quando ele estava na Folha, isso muitos anos atrás, que ele diz o seguinte: não existe liberdade de imprensa, quer dizer, não existe imprensa livre. Existe a imprensa comprometida com a maioria ou a minoria. Então ele se dizia, por exemplo, que a Folha seria com a minoria, não minoria numérica, minoria de poder, essas coisas, que seria o leitor. Então, se você está com o rabo preso com o leitor, como ela já fazia, então você não é uma imprensa livre. Você jamais vai bater no leitor, você vai bater sempre no outro lado. Então, essa coisa que você só aprende, você só vê no dia a dia, quando você lida com o cerimonial, é muito bonito. E, aliás, eu estou fazendo um livro, estou escrevendo um livro, claro, um dia vai sair, sobre esse assunto, sobre esse enfoque. Eu sei que não vai vender muito, mas... A gente vai falando em livros daqui a pouco sobre a Academia Jacariense de Letras, da qual você é membro, mas eu queria falar com você agora sobre algumas opiniões suas sobre alguns determinados assuntos. A gente falou um pouquinho sobre a rádio clube que você trabalhou, e hoje a gente vê muitas rádios, a maioria quase, vendidas para espaços religiosos. Como é que você analisa esse tipo de coisa? Você é daqueles que são favoráveis por conta do dinheiro que a rádio recebe, ou isso não pode acontecer? Bom, o dinheiro, em princípio, não é nada errado, né? Aliás, se você é como um amigo. Se você despreza muito o amigo vai embora. Se você despreza muito o dinheiro, você vai viver duro a vida inteira. E duro ninguém vive. O que acontece é que o dinheiro não pode ser o principal causa. O dinheiro tem que ser consequência. Isso é um chavão, mas é verdade. Você faz o teu trabalho com amor, bem feito, com as pessoas, e o dinheiro vem. Aliás, você é um profissional, você tem que receber o dinheiro, você tem que sobreviver, né? Então, em princípio, não é contra. Porque se você faz uma troca justa, vamos supor, uma rádio, um jornal, vende um espaço que ela tem, que custa para ela dinheiro, que ela dá emprego para pessoas, ela vende aquele espaço, né? Para quê? Para que o outro faça um anúncio e venda o produto dele. E formam uma engrenagem, né? Que a sociedade é feita disso. Agora, se você usa a rádio para se autopromover, para ter poder sobre as pessoas, para ter vaidade, aí está errado. A rádio, o jornal, seja o que for. Entendeu? Então, eu acho que o erro está aí. Essa separação que hoje está cada vez maior, as pessoas de um lado, todas elas pensando em si própria, né? E ninguém pensando em si. Veja o Facebook, por exemplo, ou as redes sociais, né, para não dizer. O que as pessoas estão lá? Você edita uma foto, todo mundo lindo, lindo, mas a gente sabe que a pessoa não está achando lindo coisa nenhuma. É a falsidade institucionalizada, informatizada, gastando o veículo caríssimo, que é a internet, que é uma dádiva de você depois de anos. Eu sempre agradeço a Deus de ter visto isso acontecer, porque se você contasse para mim, quando eu estava na Abril, que teria desse tempo, eu não acreditaria e ninguém acreditaria. Então nós somos contemporâneos disso e não sabemos usar. As pessoas acham que porque 140 pessoas curtiram uma coisa que ela fez, ela está fazendo sucesso. Não, 140 pessoas que tem as exceções, eu estou falando genericamente, que vão lá porque faz parte, porque amanhã elas querem que cliquem. Um bom exemplo de internet são os blogs. Os blogs que acabaram, já estão morrendo, mas era assim. O cara fazia um blog, você lia o blog dele, mas ele queria que você comentasse e, entende? Fazia a troca. Então cada um está expondo a sua vaidade. Não é por aí o caminho. A distorção. A gente tem que fazer as coisas para a gente mesmo. Se os outros gostarem, tudo bem. Não, isso. Se tem uma linha, se tem uma letra errada na linha, né? Você tem que pegar uma faquinha, cortar a letra, colocar no lugar da letra. Hoje você, com um clique de computador, você faz isso.